Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu irmão, minha irmã, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Começamos mais um dia na presença do Senhor e o nosso coração se eleva até Deus numa prece de louvor, de gratidão por todas as graças e bênçãos que o Senhor nos concede, não por mérito algum de nossa parte, mas porque Ele, em sua infinita bondade e misericórdia, nos concede sempre os seus dons, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos, apesar dos nossos pecados, dos nossos defeitos. Estamos refletindo, continuando nossa reflexão sobre a oração. Um dos frutos da oração é o aumento das virtudes. A Sagrada Escritura nos exorta, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer na Bíblia tem vários sentidos. Um deles, sobretudo quando se refere à relação entre o homem e Deus, significa participar da sua intimidade e da vida, participar da intimidade e da vida do outro. Sem a oração, coloque o íntimo entre dois amigos, é impossível crescer no conhecimento de Cristo, fundamento da nossa fé, razão da nossa esperança e personificação da caridade de Deus para os homens. Sem ela, descaracterizam-se as virtudes teologais e também dificilmente se consolidam e crescem em nossa natureza quaisquer outras virtudes. Quem reza experimenta o aumento da virtude da fé, pela qual cremos em Deus e em tudo que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Primeiro, porque quem não tem fé não reza. É o apóstolo Paulo quem o diz: como invocarão aqueles em quem não têm fé? Portanto, a oração supõe a fé. A segunda razão decorre dessa verdade. Quanto mais intensa for a vida de oração, sempre oração da fé, maior será a fé. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Por outro lado, sem a oração, a fé se reduz a mera filosofia, que intui abstrações, assimila verdades de forma puramente conceitual, mas não tem qualquer relação vital com Deus. Quem reza é agraciado com o crescimento da virtude da esperança, pela qual desejamos, como nossa felicidade, o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Ela se exprime e se alimenta na oração especial, especialmente no Pai Nosso. Resumo de tudo o que a esperança nos faz desejar. Alimentada pela oração, a esperança nos concede 7 prodígios. Primeiro, responde à aspiração de felicidade que Deus colocou no nosso coração. Segundo, assume as esperanças que inspiram nossas atividades, purificando-as para ordená-las ao reino dos céus. Terceiro, protege-nos contra o desânimo. Quarto, dá alento em todo esmorecimento. 5, dilata o nosso coração na expectativa da bem-aventurança eterna. 6, preserva-nos do egoísmo. E 7, conduz-nos à felicidade da caridade. Por outro lado, sem a oração,
a esperança de súplica ou de intercessão, mas espera receber algo de Deus. Assim, por exemplo, quem não se aplica à oração de súplica ou de intercessão, mas espera receber algo de Deus. Isso é impossível, segundo a máxima de nosso Senhor: pedi e recebereis. Quem reza cresce na caridade, que é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo e a nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Deus é amor, e quem a ele se dirige dócil, humilde e confiadamente, abrasa-se de amor por ele, como uma santa doutora carmelita. É teu amor, Jesus, o que eu peço. É teu amor que há de me transformar. Põe no meu coração a tua chama que consome, e poderei te bendizer e amar. Sim, poderei te amar como se ama e te bendizer como se faz no céu. Te amarei com este mesmo amor com que me amas, Jesus, Verbo eterno. Divino Salvador, no fim de minha vida vem me buscar, sem sombra de atraso. Ah, mostra-me a tua infinita ternura e do teu divino olhar a doçura. Com amor, ó, que tua voz me chame dizendo-me: vem, tudo está perdoado. Fica tranquila, minha fiel esposa, vem ao meu coração, tu muito me amaste. Da mesma forma, quem mergulha na imensidão do amor de Deus, ao orar, abrasa-se de caridade pelos seus semelhantes, os homens, rezando por eles. Assim rezava Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja. Ó Eterno Pai, prometeste misericórdia para o mundo, prometeste reformar a Santa Igreja, prometeste dar-nos conforto pelo amor que tens aos homens e em atenção à oração dos teus servidores, bem como pela paciência que demonstram nas adversidades. Eu o imploro por teu infinito amor. Tu nos criaste do nada, agora existimos. Perdoa e reforma os vasos construídos à tua imagem e semelhança. Reforma-os para a graça, na misericórdia do sangue do teu Filho. Se é seguro que a oração nos faz crescer na caridade, também é certo que sem a oração a caridade esfria. A razão é muito simples. Quem não reza facilmente é tentado. Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quem facilmente é tentado, não raro peca. Terceiro, o pecado é a iniquidade. Toda iniquidade é pecado. Sem o sincero arrependimento de quem os comete, os pecados tendem a se acumular. Assim, nossas iniquidades acumularam-se sobre nossas cabeças e nosso pecado chegou até o céu. Esdras 9:6. Quinto, segue-se inevitavelmente, e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mateus 24:12. Por último, a oração que, como vimos, supõe a fé e aumenta, obtém de Deus o crescimento, não só das virtudes teologais, mas de outras virtudes. Esforçai-vos quanto possível por unir a vossa fé à virtude à ciência à temperança à paciência, a paciência à piedade, a piedade o amor fraterno e o amor fraterno a caridade. Segundo São Gregório de Nissa, bispo e doutor da Igreja, a beleza da oração reside naquilo que ela produz, a saber, os frutos que são as virtudes. Os frutos da oração pura são a simplicidade, o amor, a humildade, a força, a inocência e outras virtudes semelhantes que o esforço do homem diligente
faz florescer durante esta vida, antes ainda dos frutos celestes. A oração se embeleza desses frutos, mas se deles carece, torna qualquer esforço inútil. E não somente a oração, mas qualquer prática virtuosa, se tem esses rebentos, é verdadeiramente uma estrada de justiça que leva ao reto fim. Olhando para esta meditação de Dom José Francisco Falcão de Barros, nós podemos olhar para a palavra de Deus hoje. Na leitura primeira do livro do Gênesis, nós encontramos a bonita história, a continuidade da bonita história que há dias nós estamos refletindo. A vida do servo de Deus, Abraão, o nosso pai na fé. Deus que o prova, Deus que coloca-o à prova, pedindo seu filho em sacrifício, pedindo seu Isaque. O salmo de hoje, o Salmo 114, andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. É o convite de Deus para nós, andarmos na presença dEle. Assim como o salmista expressa esta confiança, fica para nós também o convite, andar na presença de Deus. No texto do Santo Evangelho para este dia, a vida pública de Jesus, o agir de Jesus, principalmente para com os mais pobres, para com os que mais sofriam no seu tempo, na sua época, ordenando a um paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Realiza na vida deste homem uma cura total. É claro que isso provoca reações diversas, dentre elas rejeição, perseguição e incompreensões. Que esta palavra, que esta meditação do dia de hoje nos ajude, nos aproxime cada vez mais de Deus, nos ajude a crer, a esperar, a confiar em nosso Senhor. Uma abençoada quinta-feira para você. Que Deus te abençoe.